Shurji de repente tremeu, e pela nova do Torre do Céu Secreto, parecia, este refinador de armas atualmente não tem júniores. Se ela realmente vê Lu Xiaojie como um neto, então aquela pequena seita Mo na verdade está relacionada a muitas figuras importantes. Num instante, Shurji mudou sua atitude em relação a essa seita de nona classe. Ela segurou a cabeça e gritou alto, depois disse irritadamente, por que esse Lu Xiaojie é tão problemático? Neste momento na montanha Danqing, enquanto Shurji estava preocupada, Lu Xiaojie estava muito ocupado. Uma voz ecoou pelas montanhas, você está pronto? A voz de Dong Li imediatamente respondeu, irmão, estou pronto, podemos começar agora. Ok, então vamos começar. Com isso, Lu Xiaojie começou a mobilizar sua energia. Dong Li fez os gestos correspondentes, concentrando toda sua atenção silenciosamente. Os dois trabalharam juntos para ativar a formação, e uma luz dourada disparou diretamente para o céu. A formação de confinamento começou a se desdobrar. Lu Xiaojie elogiou interiormente, seu talento na área de formações é realmente excelente, traçando esta formação de confinamento. Nos últimos 2 dias, eu só estive fazendo as tarefas servilis para ela, ainda assim está completa. Ele imediatamente encorajou, minha pequena irmã é verdadeiramente incrível. Então, com um sorriso, acrescentou, mas por que montar essa formação? Principalmente por causa das lacunas entre os jogadores, a atmosfera da seita Mo agora se assemelha mais a uma família do que a uma seita. E no futuro, a seita Mo provavelmente terá um grande número de discípulos externos se juntando. Naquele momento, os relacionamentos entre todos podem se tornar ainda mais peculiares. Para evitar essa situação, preciso separar esses elementos externos da seita Mo. Fazer isso tem suas vantagens. Xiaojie pensou consigo mesmo. A imagem dos júniores animados surgiu em sua mente. Eu me pergunto quando poderei me tornar um discípulo interno da seita Mo, estou ansioso por isso. Os jogadores práticos, por outro lado, sentirão ainda mais exaltado o orgulho da seita Mo. Neste momento, Dong Li já estava suando, respirando pesadamente. Essa formação de proibição pode tornar a seita Mo suficientemente segura, mas não sei como, ainda precisamos completá-la com cuidado. Lu Xiaojie deu um tapinha em seu ombro, dizendo, isso é tudo por hoje, vamos voltar e descansar. Dong Li se virou e respondeu, está tudo bem, irmão, quero terminar a formação o mais rápido possível. Ele estendeu a mão para limpar o suor da testa dela e aconselhou, uma formação tão grande não pode ser completada em apenas alguns dias. Exagerar vai prejudicar suas habilidades de detecção. Pense bem, se suas habilidades de detecção forem comprometidas, o que acontecerá quando um inimigo infiltrar e você não perceber? Dong Li imediatamente ficou assustada ao ouvir isso e obedeceu, descansarei, vou descansar agora. Lu Xiaojie disse suavemente, vamos descansar sob aquela árvore, hoje, vou te tratar com uma tigela de peras cozidas no vapor com açúcar cristal que eu mesma fiz. Ela colocou as mãos na cintura, mostrando seu descontentamento, uma tigela de peras cozidas no vapor com açúcar cristal pode me subornar? Irmão, você está ficando cada vez mais mesquinho. Então ele tirou uma tigela de peras cozidas no vapor com açúcar cristal e perguntou, então, você quer ou não? Dong Li agarrou o item de sua mão e disse maliciosamente, só um tolo não aceitaria. Ela sentou-se na base de uma árvore próxima, comendo enquanto falava, mas isso não é o suficiente, irmão, eu quero um pouco mais, e então quero esticar as pernas e te comandar. Irmão, ajude-me a massajar meus ombros e pés. Hoje, não estou cansada de jeito nenhum. Lu Xiaojie ficou surpreso por um momento, essas pernas, para qualquer homem massajar, são a maior recompensa, certo? Lu Xiaojie acariciou gentilmente a cabeça de Dong Li e disse, então me ajude a massagear minha cabeça. Ele pensou consigo mesmo, Dong Li já é uma jovem, ela realmente está aproveitando a preocupação do irmão. De repente, Dong Li exclamou, irmão. Ele imediatamente respondeu, Ela sorriu brilhantemente e disse, minha intenção de espada tomou forma. Esta declaração deixou Lu Xiaojie extremamente surpreso, sem palavras.
Ele continuou a acariciar sua cabeça, olhando ternamente para Dong Li, incapaz de esconder a alegria em seus olhos. É mesmo? Isso é uma ótima notícia. Vou adicionar pratos extras para você esta noite. Dong Li respondeu feliz, ok. Naquele momento, ele estava cheio de pensamentos. Talvez Dong Li já tenha formado sua intenção de espada há muito tempo, talvez hoje seja apenas o dia em que ela finalmente consegue perceber sua formação. Para um cultivador de espada, este é um evento monumental, e para um irmão como eu, é um grande acontecimento também. Mas, independentemente do que aconteça, Dong Li sempre será Dong Li, e eu sempre serei eu, ela sempre será a irmãzinha que espero mimar com meus pratos extras. À noite, risadas ecoaram no refeitório. O último prato, peixe grelhado sobre telhas, foi servido. Xiao Qiu, extremamente encantada, disse, a cozinha do líder do secto ainda é maravilhosa, hoje eu vou terminar 3 tigelas. Lu Bin olhou para ela e riu suavemente, jovem, você já comeu 4 tigelas. Todo mundo começou a rir, enquanto Xiao Qiu, em pânico, disse, eu comi tanto assim? Lu Shaojie olhou para Eiting, que estava comendo, e pensou consigo mesmo, uma vez que isso está relacionado à história principal de King Zhou, eu deveria encontrar uma oportunidade para falar com Eiting. Depois da refeição, Dong Fang, segurando sua barriga cheia, disse, irmão, vou deixar tudo aqui com você. Virando-se, Dong Fang viu Lu Shaojie lembrá-lo, a propósito, Dong Fang, você vai lavar a louça hoje. As pessoas ao redor olharam, e como Lu Shaojie tinha chamado Eiting para segui-lo, Dong Fang só pôde se esforçar ao máximo para limpar depois do jantar, murmurando para se motivar, o grande sábio do céu realmente precisa começar com pequenas tarefas como lavar a louça. À medida que a lua subia alta, Lu Shaojie estava no pátio e disse, eu vou tirar algo em um momento, você deve usar suas habilidades de detecção para sentir com atenção. Eiting respondeu claramente, sim. Ele olhou curiosamente para o objeto na mão de Lu Shaojie, e de repente o estranho objeto se moveu inesperadamente. Ele disparou em direção a Eiting, que não conseguiu reagir a tempo. Felizmente, Lu Shaojie rapidamente o controlou com a mão. Shaojie, perplexo, disse, o que está acontecendo? A reação dessa coisa é anormal. O sistema apresenta uma pergunta, você deseja usar o fragmento de Jade da alma em Eiting? Que pode ser considerado uma ferramenta para harmonizar o fragmento de Jade da alma para uso e tem uma certa capacidade de purificação? Lu Shaojie fica atordoado, não compreendendo totalmente. HMPH, então ele olha para Eiting e pensa consigo mesmo, o fragmento de Jade da alma é um artefato importante da espada de Hades, sem o fragmento de Jade da alma, não haveria a história principal de King Zhou. Shaojie analisa em detalhes cada item que Eiting possui, a capacidade de purificar o fragmento de Jade da alma. Sua mão se fecha inconscientemente em torno do fragmento de Jade da alma, talvez o progresso da história principal de King Zhou esteja relacionado a Eiting. Nunca esperei que trazer casualmente uma criança da montanha se tornasse um personagem crucial na trama principal, parece que minha sorte é realmente grande. Depois disso, ele diz brevemente a Eiting, feche os olhos, acalme seu coração. Em seu coração, ele também está pensando, olhando para o aviso do sistema, isso não prejudicará Eiting, pode até trazer coisas boas. Vamos tentar. Eiting imediatamente obedece. Mal sabe ele que no coração de Lu Shaojie, ele está pensando, se este sistema ousar me enganar e prejudicar meu único júnior, não hesitarei em destruí-lo. Logo depois, o fragmento de Jade da alma entra facilmente na consciência de Eiting. Lu Bin sentou-se acima e perguntou, confuso, esse fragmento não é do zumbi? Por que o jovem mestre o está direcionando ao irmão? Eiting permaneceu imóvel, sentindo uma leve mudança dentro de si, como se milhares de mãos abaixo dele quisessem puxá-lo para baixo, gradualmente envolvendo-o. De repente, o fragmento de Jade da alma emitiu uma luz azul deslumbrante, queimando instantaneamente aquelas mãos inquietas. Lu Shaojie sentiu-se um pouco preocupado, pensando, Eiting, o que exatamente você está escondendo dentro de si? Neste momento, ao redor de Eiting havia apenas a luz azul, e ele exclamou com admiração, subir de nível. Lu Shaojie achou isso estranho,
mas a maneira como ele subia de nível era algo atípico. Subir de nível geralmente envolve canalizar o ki espiritual do céu e da terra para o corpo, enquanto o aumento de Eiting está emanando de dentro do corpo dele. Uma fonte de energia está sendo produzida dentro dele, e as últimas das mãos foram gradualmente consumidas pelas chamas azuis. Eiting, primeiro rank do 7º nível, está subindo de nível consecutivamente 3 vezes. Lu Xiaojie não esperava que o primeiro rank do 7º nível ultrapassasse e subisse de nível consecutivamente. Um pequeno fragmento como esse é tão eficaz? Ele pensou silenciosamente, e se eu o ajudar a obter um fragmento completo de Jade da Alma? Não seria uma grande vantagem? Lu Xiaojie sorriu. No livro do Hades de King Zhou, dar alguns fragmentos completos de Jade da Alma a Eiting não é difícil para mim. O sistema parabeniza você porque você recebeu 20.000 pontos de experiência como recompensa. Os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar confortavelmente. Um fragmento e 2 transações assim certamente não resultariam em perda. Então ele olhou para Eiting e pensou, coisas como fragmentos de Jade da Alma são incertas em termos de bom ou ruim. Se ele puder purificá-los com segurança, isso seria algo positivo. Mas suas sobrancelhas se franziram inconscientemente, temendo que não fosse tão simples. Lu Bing também estava muito surpreso, já que seu irmão havia quebrado consecutivamente 3 níveis. Xiao Qiu perguntou animadamente, o que o líder da seita está fazendo? Dong Fang exclamou em admiração, meu irmão verdadeiramente é impressionante, apenas Dong Li vê o problema mais profundo. A presença de Eiting não é meu irmão, suas rápidas quebras devem, na verdade, indicar um problema, enquanto a presença de Eiting parece ter diminuído ainda mais. Ela sempre observou meticulosamente do começo ao fim, se ele praticar a técnica de ocultação, ele se tornará invisível, sem som, sem respiração. Lu Xiaojie virou-se para perguntar, você sentiu algo? Dong Li respondeu com um aceno, apenas agora, naquele instante, senti que a sombra de Eiting era como uma onda. Ele olhou para a pessoa à sua frente, pensando, Eiting tem uma natureza pura, apenas agora, a sombra revelou uma qualidade incrivelmente sinistra. Tudo só pode esperar até que ele acorde para fazer um julgamento. Depois de um tempo, Eiting finalmente começou a abrir os olhos. Lu Xiaojie perguntou, como está? Ele coçou a cabeça e disse, Sênior, eu não sinto nada, foi como um longo sonho. Eiting contou honestamente, eu sonhei com um mar congelado. Eu estava deitado na superfície do gelo, e a cor do mar era negra, deitado dentro do pesado e espesso gelo. Eiting ainda se lembrou, dizendo, parece que há algo no fundo do mar, eles continuam falando comigo, repetindo apenas uma frase. Lu Xiaojie franziu a testa e perguntou, o que eles disseram? A aparência de Eiting não parecia muito boa. Ele respondeu, eles disseram que o objeto estranho que emite luz continua dizendo acorde, acorde, o que também o deixou atônito, pois isso lembrou daquele grito. Lu Xiaojie não conseguiu explicar que fenômeno era esse, acorde, o? Então ele perguntou, preocupado, você percebeu alguma anomalia em seu corpo? Ele pôde ver que Eiting ainda estava perdido em seus pensamentos, mas as coisas sob aquele gelo negro parecem não ser assustadoras. Pelo contrário, elas me dão uma forte sensação de segurança. É como estar ao lado de um sênior. Vendo que Eiting não respondeu, ele não pressionou mais, desde que não haja problemas, isso é bom. Em seu coração, ele julgou secretamente, parece que o segredo sobre Eiting só poderá ser revelado no futuro. Já que Eiting não menciona isso, Xiao Qiu tem um talento excepcional, com boas oportunidades, e até mesmo Mo Dongfang é bastante bom, embora comum, mas seu temperamento também seja muito bom. Ele sorriu para si mesmo enquanto Lu Xiaojie olhava para os jovens à sua frente e pensava, nos últimos anos, minha irmã e eu reunimos esses jovens, todos com um futuro promissor pela frente. Todos voltaram para seus quartos para descansar, deixando apenas os dois. Ele falou para lembrar, chegou a hora, devemos voltar a descansar. Dong Li lançou um olhar para a pessoa ao seu lado e perguntou, irmão, você sabe que dia é em alguns dias? Lu Xiaojie ficou surpreso, uma mulher fazendo essa pergunta, se eu não puder responder, será um sinônimo de morte.
Ele pensou em várias datas possíveis: meu aniversário, o aniversário da minha irmã, o dia dos namorados, o dia das crianças, o aniversário de alguém, certo? Dom Lee ficou sem palavras. Irmão, de fato, você nem sabe mais o que está pensando. Um dia tão importante como esse, você consegue realmente esquecer? Lu Xiaojie uniu as mãos e disse pensativo: ainda espero que a jovem senhora esclareça. Ela colocou as mãos na cintura e disse: sou a única anciã da seita Mo. Aqui, informo seriamente ao líder da seita que em alguns dias haverá a competição de classificação realizada a cada 3 anos entre os 3 subordinados da seita da espada. Ele não esperava que aquele dia chegasse tão rapidamente. Então ele imediatamente mudou sua expressão e exclamou: então é isso que se trata. Dom Lee, confuso, perguntou: sua expressão a respeito do ranking desta vez está faltando confiança? Ele até brincou de volta: seria possível que o ancião Dom Lee não esteja confiante? Os dois pareciam ter um entendimento tácito, rindo em uníssono: a reputação da seita Mo repousa neste ranking. Então Lu Xiaojie também disse seriamente: as práticas da espada da seita Mo são indubitavelmente dignas do coração. Se conseguirmos recuperar a honra da seita Mo, Xiao Lizi, você estaria disposto a revelar sua verdadeira força? Ela não precisou pensar e imediatamente respondeu: claro. Ele sorriu e respondeu: muito bem, vamos recuperar a glória da seita Mo. Minha vida tem princípios que não podem ser maculados. A seita Mo já se classificou 45ª entre as seitas de classe, e cair até esse ponto é simplesmente inevitável agora. Dom Lee perguntou curiosamente: então quanto você planeja elevar o ranking da seita Mo? A propósito, os líderes da seita Genjin e da seita Kyushui já nos visitaram uma vez. Ela lançou um olhar para a expressão da pessoa ao seu lado. O que eles querem dizer é que a seita Mo pelo menos tem uma luta entre os 50 melhores da classe. Lu Xiaojie respondeu calmamente: é mesmo? Não podemos culpá-los por isso. Repentinamente olhando para a lua, ele disse algo enigmático: o céu num raio de 100 milhas ao redor daqui é muito baixo. Na manhã seguinte, uma figura foi vista correndo através das nuvens espessas. Era Dong Fang. Mais rápido, preciso completar a tarefa dada pelo líder da seita rapidamente. Ao chegar, ele se encostou à porta, ofegando pesadamente: finalmente aqui. Na verdade, este era um local de apostas, um ponto para os entusiastas das apostas. Ele exalou, lembrando a si mesmo: isso é algo que o líder da seita me encarregou, não uma oportunidade de avanço. Neste momento, o anfitrião das apostas gritou alto: o mercado está aberto, hoje é o dia da competição de talentos, dezenas de grandes cultivadores estão desafiando o líder da seita Mo, apostando no líder da seita Lu 1-10, apostando na vitória do seu desafio 1-2, façam suas apostas, façam suas apostas. Mo Dongfang não entendia: por que o líder do secto Lu está sendo apostado por tantas pessoas, enquanto outros têm tão poucos? Alguém ao seu lado, vendo sua surpresa, explicou: você não sabe? Esta é uma batalha contínua. Enquanto uma pessoa desafia e derrota o líder do secto Lu, nós ganhamos. Ele jogou confiante uma bolsa de dinheiro e disse: nesta situação, o líder do secto Lu só pode derrotar 2 ou 3 desafiantes, enquanto há tantas pessoas. O líder do secto Lu é apenas uma pessoa, ele também se cansa, então estou apostando nos desafiantes. Todos imediatamente concordaram: eu aposto em um desafiante também. Eu também. Estou apostando em um desafiante. Mo Dongfang ficou diante dessa cena e não tinha mais nada a dizer, ele simplesmente jogou sua bolsa de dinheiro na mesa: eu aposto no líder do secto Lu, Mo Sect. Sob o secto da espada, existem 300 sectos divididos em 3 categorias: alta, média e baixa, com 100 sectos em cada categoria. Mas as pessoas sabem como diferenciar entre alta, média e baixa? É baseado em uma avaliação a cada 3 anos. O secto da espada avalia os sectos com base em fatores como a reputação dos sectos, a força do líder do secto e a escala do secto, e às vezes depende até mesmo de materiais fornecidos pela Torre do Segredo do Céu. Portanto, toda vez que chega o dia da classificação, os sectos começam a se apressar por si mesmos.
Em todo lugar se finge procurar aqueles que perturbam, marcando encontros para lutar, com o objetivo de aumentar sua própria influência. Eles chamam os 3 dias antes do dia da classificação de dia de perguntar sobre a espada, mas normalmente, são as seitas superiores da seita de classe que estão especialmente ocupadas durante esse tempo. Sendo tão inteligente como você é, deve estar se perguntando por que é assim, certo? A razão é que as seitas mais altas da seita de classe não podem mais se dar ao luxo de perder, elas não são como aquelas seitas fracas. É melhor arriscar, quem sabe, talvez possam transformar-se de uma bicicleta em uma motocicleta, e não seria uma vila à beira-mar simplesmente voando para cima? Na seita de classe, apenas os 10 primeiros realmente têm seus nomes nas classificações. Há uma diferença significativa no tratamento entre ter uma classificação e não tê-la. Afinal, os fortes sempre têm os mais fracos com quem conflitar. Quem se importa se eles estão em primeiro ou segundo do fundo? A seita-mo está frequentemente na parte inferior, então, logicamente, o dia da pergunta sobre a espada não deveria preocupá-los. Mas agora, as coisas são diferentes. Lu Xiaojie, durante o experimento da seita da espada, alcançou a classificação mais alta com uma postura dominante, despertar de atributo, despertar de intenção de espada, compreensão do coração da espada. Esses itens, ao tirar um só, já são uma questão significativa, suficiente para se gabar até o céu. Portanto, a seita-mo se tornou um foco especial para todas as seitas este ano, todos querem reivindicar a glória. Afinal, derrotar o líder da seita nova mais famoso do mundo Tianshu é uma maneira considerável de aumentar a própria reputação. Neste momento, a multidão estava tão animada quanto um festival. Oh, Sênior, você veio duelar com o líder da seita Mo? Certo, Júnior, você não veio aqui também? Ambos sorriram desdenhosamente. Hehe, não importa o quão forte um cara de segundo nível seja, ele não pode ser forte o suficiente para ser imbatível. Se conseguirmos vencer, não seria um enorme lucro? Em um galho, Dong Fang estava deitado de lado, avaliando preguiçosamente a multidão abaixo. Ele limpou o nariz e riu com desdém. Vocês todos querem pisar nos ombros do líder da seita para ganhar fama? Acham que merecem isso? Ele repetiu as palavras de Lu Xiaojie. O líder da seita disse que o céu dentro de 100 milhas ao redor aqui é muito baixo. Aqueles que querem elevá-lo um pouco. A expressão em seu rosto mostrava claramente admiração. Esta frase é realmente muito legal, fazendo com que muitas pessoas sonhassem sonhadoramente, quando eu serei tão legal quanto o líder da seita. Mas desta vez, temos certeza de que teremos um grande ganho. Ao lado dele, alguém falou, Montanha Mogia. Irmão Lu Tong, por que você também está aqui? Ao ouvir esse nome, a pessoa endereçada imediatamente se endireitou. Montanha Mogia. Essa é uma seita de alto nível, tão alto que na verdade veio desafiar o líder da seita. Esta notícia deixou todos ao redor em não pequena quantidade de espanto. Lu Tong parecia muito irritado. Em seu rosto, as veias verdes se destacavam proeminentemente. Ele cerrou os dentes, sua voz cheia de fúria. Eu originalmente não precisava vir. Mas eu classifiquei em 10º nos campos de treinamento. Ele fez uma pausa por um momento, então continuou, seu tom ainda mais severo, aquele cara. Aquele cara. Ele me empurrou para fora do top 10, fazendo-me classificar em 11º. Em raiva, Lu Tong gritou, então virou-se para todos, vocês acham que essa raiva pode ser reprimida? As pessoas ao redor tremiam diante de sua aura, respondendo continuamente, não pode ser reprimida. Absolutamente não pode ser reprimida. De repente, alguém na multidão olhou para cima, seus olhos brilhando. Ele gritou alto, olhem. Lá em cima. Todos se viraram para olhar, e a cena diante deles os deixou chocados. Shen Xiao. Irmão Shen. Um grito ressoou, atraindo a atenção da multidão. O discípulo direto da seita da espada, Shen Xiao, também chegou. OMG! Quantos grandes nomes a seita Mo precisa? Todos rapidamente avançaram, não poucos baixaram a cabeça para cumprimentar. Irmão Shen, você também veio desafiar o líder da seita Lu?
Shen Xiao não respondeu imediatamente. Um breve lampejo de confusão passou por seus olhos, mas por dentro ele gritava: eu não me atrevo. Eu não sou digno. Não. Não fale besteiras. Eu não estaria louco o suficiente para desafiar o verdadeiro filho dos céus. No final, Shen Xiao tirou um antigo dispositivo de gravação, falou lentamente e negou: fui pedido por outra pessoa, não vim desafiar o líder da seita Lu. Estou apenas aqui para gravar o processo de sua luta com espadas. Suas palavras deixaram a multidão atônita por um momento, então imediatamente começou a zumbir: gravar o processo? Pedido por outra pessoa? O olhar de todos se voltou para a esfera de cristal suspensa no ar, como se compartilhassem uma especulação comum: a luta com espadas da seita Mo. Até mesmo o líder da seita da espada está prestando atenção? Imediatamente, os olhos de todos brilharam, seus rostos incapazes de esconder a excitação. Então, se a notícia do meu desafio a Lu Shaoge chegar aos ouvidos do líder da seita da espada, não seria o ranking da minha seita elevado rapidamente? Shen Xiao riu para si mesmo, seu olhar percorrendo a multidão animada. As expressões dessas pessoas eram tão semelhantes às daqueles que já haviam assegurado a vitória em suas mãos. Estariam realmente tão alheios à vastidão do céu e à profundidade da terra? Este pensamento fez com que ele não conseguisse conter uma risada. Se é assim, por que não agitar um pouco o vento e depois acrescentar um pouco de fogo? E ele murmurou, um sorriso astuto surgiu em seu rosto. Shen Xiao lentamente retirou um anel que emitia um brilho fraco, sua voz cheia de provocação: este item foi obtido por mim e pelo irmão Yu Yu durante nossa aventura em um reino secreto. Este é um tesouro defensivo, não facilmente adquirido. Neste ponto, ele apertou os olhos, seu sorriso se tornando ainda mais astuto: uma vez que estou aqui, vamos dar um pouco de diversão a todos. Este anel, considerem-no um prêmio para vocês competirem em um duelo, o que acham? Assim que as palavras de Shen Xiao caíram, Lu Wutong imediatamente se animou e comentou: irmão Shen Xiao, você quer dizer que se algum de nós conseguir derrotar o líder do Lu Sect, este anel será da pessoa? Shen Xiao balançou a cabeça ligeiramente, o sorriso em seus lábios se aprofundando: não exatamente. Ele fez uma pausa por um momento e então declarou em voz alta: desde que alguém possa forçar o líder do Lu Sect a sacar sua espada ligada à vida de sua bainha, este anel pertencerá a essa pessoa. A multidão imediatamente franziu a testa, muitos exibindo expressões de dúvida. Sussurros começaram a surgir: esse cara. O que ele quer dizer? Você acha que entre nós não há ninguém que possa compelir a espada ligada à vida do líder do Lu Sect a sair? Uma voz cheia de indignação ecoou: isso é verdadeiramente um insulto escandaloso. Shen Xiao não prestou atenção nas reações da multidão, simplesmente sorriu amplamente, pensando consigo mesmo: na verdade, eu só quero exibir meu novo bracelete. Afinal, nenhum de vocês pode forçar a espada do líder da seita Lu a sair da bainha. O rosto de Lu Wutong estava tão escuro quanto carvão, resmungando enquanto respondia: certo, se o irmão Shen estiver prestando atenção em nós, então nos comportaremos corretamente. Agora vou começar o duelo. Dito isso, Lu Wutong imediatamente saltou no ar, anunciando em voz alta para a seita Mo: Lu Wutong da montanha Mojian veio duelar. Espero que o líder da seita Lu nos dê orientações. De dentro, uma voz clara ecoou: a arena de artes marciais está pronta. Lu Wutong aceita o desafio. A resposta aumentou a empolgação no ar. A multidão do lado de fora não era menos arrogante, dizendo em alto e bom som: bom. Outros devem seguir o exemplo um por um. Vamos lá, o que há a temer, é apenas um segundo grau. Estamos com medo dele? Uma pessoa na multidão de repente questionou: por que a seita Mo tem tanta neblina? Está tão espessa que é um pouco difícil de ver. A pessoa ao seu lado acenou com a cabeça em concordância: isso mesmo. Deve ser a formação de defesa da seita Mo. Nesse momento, Shen Xiao de repente falou, seu tom indiferente, mas claro: não, esta não é a formação da seita Mo. Este é o poder do céu e da terra do líder da seita Lu. Em meio à névoa, uma voz se ergueu em assombro: o que? O poder do céu e da terra?
Uma pessoa na multidão ficou perplexa, suor brotando em sua testa, repetindo: o poder do céu e da terra? Esta pessoa é tão aterrorizante assim? Shen Xiao calmamente dirigiu seu olhar para a frente, apontando: vocês todos olhem para a frente, aquela é a arena de treino da Mosect. A multidão imediatamente focou sua atenção, vendo as silhuetas de um grupo de pessoas. Shen Xiao sorriu levemente e apontou para eles: aqueles são os júniores da Mosect, certo? Os júniores masculinos são bastante comuns da Mosect. Mas essas deusas entre suas discípulas são realmente deslumbrantes. Depois disso, Shen Xiao gentilmente tocou o chão, juntando as mãos em saudação, herdeiro verdadeiro da Sword Sect, Shen Xiao, cumprimentando o Elder Dong Li. Os outros rapidamente seguiram o exemplo, curvando-se coletivamente e dizendo, cumprimentando o Elder Dong Li. Em seus corações, comentavam silenciosamente, seus olhares misturados com curiosidade e admiração: um jovem mestre tão bonito assim é realmente raro. E o mais importante, aquelas pernas são verdadeiramente magníficas. Lu Bing ao lado chamou em voz alta: líder da seita, todos chegaram. Do céu, houve apenas uma resposta, mas a figura de Lu Xiaojie ainda não havia aparecido. De repente, alguém exclamou: certo. Essa maneira de aparecer já é deslumbrante demais. Assim que as palavras caíram, as pessoas abaixo estavam quase cegas. Elas ficaram perplexas ao ver uma figura descendo graciosamente do céu até o chão. Era Lu Xiaojie. Ele pousou levemente como uma pena, uma aura forte o envolvia. Essa era a técnica do vento espiritual. Lu Xiaojie finalmente falou, sua voz firme e preenchida de majestade: todos vocês esperaram por muito tempo. As garotas na multidão olhavam para as costas de Lu Xiaojie, seus olhos soltando corações constantemente. Não se podia deixar de exclamar: como alguém pode ser tão bonito apenas pela silhueta? Os jovens próximos ficaram verdes de inveja, trocando olhares que os deixaram sem palavras. Shen Xiao avançou, juntando as mãos em saudação. O júnior Shen Xiao cumprimenta o líder do século Lu. Lu Xiaojie ficou levemente surpreso, sua sobrancelha levantando-se levemente. Ele bufou levemente, sua expressão mostrando claramente descontentamento: esta pessoa é um panfleto irrelevante. Não tem muito efeito. As pessoas atrás de Shen Xiao observaram em silêncio, avaliando a atitude de Lu Xiaojie. Uma pessoa franziu a testa e sussurrou: a atitude dele em relação ao júnior discípulo direto da seita da espada é tão fria, é bastante estranho. Claramente apenas no segundo nível de cultivo. Lu Xiaojie ficou sob a suave luz do sol, sua voz suave, mas incapaz de esconder uma aura imponente: Shen Xiao, você está aqui para duelar comigo? Seu olhar passou pelo oponente de forma cortante, como se quisesse penetrar profundamente nos pensamentos do outro. Internamente, ele refletiu: se for o caso, então eu só vou matá-lo imediatamente. Shen Xiao ficou em suor frio, apressando-se a baixar a cabeça para responder: o Júnior não se atreve. O Júnior recebeu uma comissão de outra pessoa para registrar o duelo. Espero que o líder do século Lu permita. Ao ouvir isso, a expressão de Lu Xiaojie imediatamente despencou. Ele murmurou internamente: pena que não posso matá-lo então. Que desperdício! Depois, ele ignorou Shen Xiao, virando-se para perguntar aos outros atrás: vocês todos estão aqui para duelar comigo, certo? A multidão respondeu em uníssono, suas vozes cheias de entusiasmo: sim. Esperamos que o líder do século Lu não se contenha em sua orientação. Lu Xiaojie fechou ligeiramente os olhos, sua mão direita se levantou, liberando uma onda de energia sombria. Imediatamente, a espada de Lu Xiaojie brotou da bainha com um poderoso som de ressoar, o aço brilhante o suficiente para engolir todos os olhares. Sua voz fria ecoou: quem vai primeiro? A multidão que estava ali estremeceu, mas ninguém estava disposto a dar passagem. Shi Jian do pavilhão da espada deu um passo à frente com as mãos juntas e disse: Shi Jian, pavilhão da espada, Yang Yan busca a sua orientação, líder do Sect Lu. Imediatamente depois, Lu Tong da montanha Mojian também deu um passo à frente, interjetando em voz alta: Lu Tong da montanha Mojian deseja ser o primeiro.
Antes que pudesse terminar suas palavras, uma voz feminina suave, mais resoluta ecoou, Sek da reflexão da borboleta, Shu Ying espera que o líder do Sect Lu seja gentil. Shu Ying ficou ruborizada, seu coração disparando selvagemente. Ela pensou consigo mesma, vencer contra ele não é mais importante. Eu só quero que, quando nossas lâminas se encontrarem, possa haver faíscas, e talvez também uma pequena centelha de romance com o líder do Sect Lu. Os três estavam no centro da arena discutindo furiosamente, eu devo ser o primeiro. Eu falei primeiro, então eu devo ir primeiro. Não. Deve caber ao líder do Sect Lu escolher, o que você diz não conta. A discussão rapidamente se intensificou, tornando a atmosfera ainda mais tensa. Finalmente, Lu Xiaojie falou, cortando a discussão, está bem. Ele suspirou, levantou a mão para sinalizar o fim, sua voz carregando uma pressão invisível, há muitos de nós, vamos ser decisivos. Ele exibia uma atitude relaxada e casual, cheia de confiança, mas também um pouco arrogante. Dong Li assistiu à cena e suspirou impotente, por que dar a ele uma chance de se exibir assim? Por outro lado, a multidão mais jovem olhou para ele com admiração, como se ele fosse uma lenda viva, ele está aqui. Ele está aqui. Não muito distante, vários mestres estavam observando todo o evento. Ninguém lhe questionou, irmão, você realmente quer aceitar Xiao Jie como um júnior? O homem respondeu com um tom profundo, aceitar ou não aceitá-lo como júnior depende de seu desempenho no dia de pergunta da espada. Ning silenciosamente orou, esta é uma grande oportunidade, Xiao Jie, você deve aproveitá-la. Ela olhou para a pessoa ao seu lado, afinal, seu irmão é um cultivador da espada que é o segundo apenas ao Lorde Soberano da Espada, o único júnior do atual Santo da Espada, e ninguém mais além dele é a segunda espada sob os céus. Jichen Kong, o Santo da Espada do Sagrado da Espada, a cada geração só pode aceitar um aprendiz de espada como sucessor do Santo da Espada. Na geração anterior, o Sagrado da Espada aceitou dois, que foram o Santo da Espada e Jichen Kong. Isso significa que Jichen Kong foi uma vez o escolhido para o título de Sagrado da Espada. Naquela época, embora Jichen Kong não tivesse um talento excepcional, sua fama superava até a do Santo da Espada, fazendo dele o único filho dos céus naquele momento. No entanto, o filho escolhido dos céus sempre foi incomparável. No caso do Santo da Espada, mesmo tendo estado preso no terceiro nível por muitos anos, uma vez que ele entenda, apenas um dia é necessário para quebrar 2 níveis. Do terceiro nível, Jichen Kong avançou diretamente para o 5º nível. Depois que o Santo da Espada atingiu a iluminação, Jichen Kong ficou para sempre ligeiramente inferior ao Santo da Espada. Foi essa ligeira diferença que fez com que Jichen Kong se comparasse constantemente ao Santo da Espada, resultando em sua rivalidade se estendendo por várias décadas. Jichen Kong pensou consigo mesmo, se este Lu Xiaojie, como Ning disse, realmente precisa acumular impulso suficiente antes de poder agir, então eu definitivamente o tomarei como meu discípulo. O espírito competitivo está enraizado no meu sangue. Assim que meu discípulo for mais forte que seu discípulo, será como se eu fosse mais forte que você, apenas espere por mim, irmão. Ning sentiu-se um pouco ansiosa, Xiao Jie, você precisa se sair bem, este é o maior apoio que a tia Ning pode encontrar para você na seita da espada. Seu talento não é menor que o de Wu Yui, mas você carece de um sênior que possa rivalizar com o Santo da Espada. Ela pensou consigo mesma, os 4 espadachins de Kingzhou são mais adequados para serem seus senhores, e além disso, o único que ainda não tomou um discípulo é o segundo melhor espadachim do mundo. Ela então viu Jichen Kong elogiando profundamente, este garoto realmente parece tão bonito como um ser divino, apenas em termos de aparência, ele já ofusca aquele júnior seu. Ning olhou para ele com espanto, então até alguém como você julga pela aparência? Lu Xiaojie traçou uma linha e declarou em alta voz, no duelo de espadas de hoje, contanto que alguém consiga me forçar a dar um passo para trás dessa linha, eu me considerarei derrotado. A multidão reunida para o duelo sentiu-se um pouco atordoada, esse rosto, é realmente possível olhar para ele nos olhos? Esse rosto realmente pertence a um deus.
Os olhos de Lu Xiaojie revelaram um toque de perigo enquanto falava: qualquer um que quiser subir ao palco deve primeiro desembainhar suas espadas. Seus olhos brilhavam, a luz dourada os advertindo: se não conseguissem desembainhar suas espadas, deveriam recuar voluntariamente. Todos sentiram medo, suas espadas tremiam, apenas de serem olhadas. Shen Xiao abriu um caderno para anotar. O líder do clã Lu lançou um olhar para a multidão reunida para o duelo, suas espadas tremiam continuamente e essencialmente não conseguiam desembainhá-las. Todos estavam sem palavras. Em uma situação como esta, é realmente necessário registrar isso? Você escreve, só não diga em voz alta. Jitian Kong riu em apreciação: essa habilidade divina é de fato interessante. Finalmente, ele conseguiu solidificar seu coração de espada, graças a uma observação de Lu Xiaojie. Todos ficaram surpresos e olharam com os olhos arregalados. Irmão Yangan, ele conseguiu desenhar, não esperavam que ele pudesse fazer isso. Ele entrou no coração de espada solidificado. Lu Xiaojie olhou para ele com avaliação e disse: você não é ruim, posso lhe conceder a qualificação para duelar. Yanya realmente enfunhou sua espada, então baixou a cabeça e juntou as mãos, dizendo: líder do Seita Lu, reconheço sua orientação, para este duelo, eu desisto, ainda não sou qualificado. Yanya da pavilhão da espada de Shijian reconhece a orientação do líder do Seita Lu. Tendo falado, ele virou-se decisivamente e saiu. Shen Xiao estava ocupado fazendo anotações. Yang da pavilhão da espada de Shijian recebeu a orientação do líder do Seita Lu e desistiu voluntariamente do duelo. No entanto, Lu Wutong, teimosamente, se recusou a recuar. Ele começou a duvidar de si mesmo: já solidifiquei meu coração de espada há tempos. Mas posso realmente derrotar o líder do Seita Lu? Lu Xiaojie falou com ele: Mojia Mountain Lu Wutong, sua espada não treme. Seu olhar era afiado enquanto dizia: você também tem a qualificação para duelar comigo. A multidão abaixo sussurrou em admiração: não é à toa que o irmão Lu Wutong é renomado, sua força de terceiro nível realmente não deve ser subestimada. O líder da seita Lu é apenas de segundo grau, o irmão Lu Wutong pode realmente ser capaz de derrotá-lo. Os olhos de Lu Xiaojie brilhavam com uma luz vermelha enquanto ele olhava para seu oponente: dou-lhe uma chance de enfrentar-me diretamente. Lu Wutong se sentiu um pouco confuso. O que ele quer dizer? Todos pareciam aliviados de suas restrições, o poder opressivo desapareceu. O líder da seita Lu retraiu seus poderes divinos: ele está intencionalmente dando uma chance ao irmão Lu Wutong? Lu Wutong caiu em silêncio pensativo: ele está me subestimando? Sacando sua espada, ele falou: eu o convido a me guiar. Sinto-me desconfortável em meu coração, se você me olhar com desdém assim, não irei segurar minhas mãos. Os lábios de Lu Xiaojie se curvaram: o garoto Lu Wutong de Mojianshan é de fato direto como uma corda. Na história anterior, Lu Wutong era excepcionalmente reto, ele era firme a ponto de morrer nobremente. Sua espada preferiria quebrar do que se dobrar. Mesmo na morte, este homem permaneceu firme, um gênio renomado como ele. Ele arriscou tudo para proteger uma cidade e uma vila, com apenas 3 mortais escapando. Por 3 mortais, um gênio promissor com um futuro brilhante foi perdido. Lu Xiaojie olhou para seu comportamento heróico e pensou consigo mesmo: não é assim? Não sei. Mas naquele momento, eu vi Lu Wutong sorrir enquanto lutava e morria, e se Lu Wutong fosse apenas um pouco mais forte, mesmo que apenas um pouco, ele não teria que morrer. Não morrendo ao lado do monstro. Lu Xiaojie disse com um sorriso: prepare-se, vou usar apenas um golpe de espada. Ele respondeu confiantemente com um sorriso. Lu Xiaojie começou a executar a técnica Sons Atrasados. Este golpe de espada era incomparável, como se quisesse derrubar o oponente a milhares de milhas de distância. Nos olhos de Lu Wutong, neste momento, havia apenas a silhueta de Lu Xiaojie. Ele começou a sentir medo, tão rápido. Lu Wutong apertou os dentes e usou ambas as mãos para bloquear a espada, mas ainda assim não conseguiu aguentar, sendo empurrado para trás. Os outros não puderam deixar de olhar para Lu Xiaojie, avaliando o golpe de espada que derrotou Lu Wutong, o irmão de terceiro nível, com apenas um golpe. Ele é realmente apenas de segundo nível?
Jichen Kong também estava muito surpreso. Sons atrasados, esta é a técnica de sons atrasados deixada pelo Santo da Espada da geração anterior. Ninguém aproveitou a oportunidade para elogiar, irmão, Shao Ge recebeu muito nos campos de treinamento, quando estava no Monumento da Espada, não só alcançou o reino da transparência do coração da espada, mas também estes sons atrasados é uma das coisas que ele obteve. Isso o deixou ainda mais chocado, ele recebeu 2 partes. O que ele recebeu é ainda maior do que o Yu e do irmão, certo? Lu Tong aqui tossiu, revelando-se gradualmente atrás da névoa de fumaça. Obrigado, querido líder do secto Lu. Lu Shaojie disse com um rosto sério, uma vez que chegou ao duelo de espadas, naturalmente, darei algumas orientações a você. Ele ainda estava tossindo incessantemente, expressando sua gratidão. Lu Tong realmente compreendeu a orientação do líder do secto Lu, essa lesão vale a pena. Lu Shaojie olhou para ele, pensando secretamente, nesta vida, você encontrará aquele monstro novamente, mas se pode ser um pouco mais forte do que ele depende do seu próprio entendimento. Ninguém virou-se para perguntar, irmão, o que você acha deste garoto Shaojie? Ele respondeu com satisfação, ele é muito mais forte do que eu ou o irmão no passado. Jichen Kong, como se tivesse encontrado um pedaço de ouro, se alegrou secretamente, nunca esperei que nesta vida encontraria uma criança assim. O céu não me abandonou, no momento em que soube que o irmão estava prestes a acolher um júnior, já tinha o desejo de acolher um júnior eu mesmo. Pensando nisso, ele ficou furioso novamente, mas o Júnior recebe a entidade de espada inigualável, possuindo o talento mais forte em Kendo, fundamentalmente incapaz de encontrar um Júnior mais destacado do que a entidade de espada inigualável, então só posso declarar que não aceitarei o Júnior. Jichen Kong suspirou, enquanto eu não aceitar o Júnior, o irmão não poderá me vencer na questão de ensinar discípulos. Olhando de cima a baixo, Lu Shaojie foi avaliado minuciosamente, não pôde deixar de sorrir amplamente, mas agora é diferente, meu Júnior é até mais forte que seu Júnior. A tia Nin observou Jichen Kong, que ainda parecia hesitante, e pensou, o irmão já decidiu essencialmente levar Shaojie como discípulo, então deixe eu adicionar um último pouco de lenha na fogueira. Pensando nisso, ela falou, irmão, você encontrou Nanwei recentemente? Parece que a garota esteve na seita Mo por um tempo, e Nanwei conheceu Shaojie. Ele se virou para ela e perguntou, a tia Nin rapidamente respondeu, até sorrindo levemente, isso mesmo, e Nanwei anteriormente falou com Lu Shaojie sobre o assunto antes do 3º nível, dizendo que não havia necessidade de pensar em formar uma intenção de espada. Ele ouviu isso e acariciou suavemente sua barba, falando suavemente, isto é de fato correto, este ditado foi feito por meu irmão, ele fala com grande razão. Você sabe como Shaojie respondeu a Nanwei? Ela perguntou novamente, antes que ele pudesse responder, ela continuou seu próprio raciocínio. Shaojie disse que o Santo da Espada estava errado. Ouvindo isso, Jichen Kong pareceu surpreso e imediatamente repetiu suas palavras, o Santo da Espada estava errado. Fazendo o velho explodir em uma gargalhada alegre, ele é exatamente a pessoa que eles estão procurando, exatamente quem eles querem encontrar. Ele aplaudiu as mãos e disse alegremente, jovem, eu certamente o aceitarei. Qualquer um que ouse me roubar será morto. Ele falou generosamente e então se afastou na frente dela. Diante de uma multidão, ele ficou no palco, imponente e disse, há mais alguém que queira subir à arena? Se não, então a luta com espadas de hoje. Antes que pudesse terminar sua frase, uma força poderosa desceu sobre a arena, chamando sua atenção. Lu Donli, que estava embaixo, viu isso e colocou sua mão na empunhadura de sua espada, seu rosto parecia alarmado enquanto pensava, esta energia é de um cultivador profundo e grandioso, esta energia é mais assustadora do que qualquer um que eu já encontrei, mais ainda do que a tia Ning. Ele achou que, à medida que a silhueta de Jichen Kong se revelava gradualmente, não conseguia evitar sentir confusão por dentro, quem é este? Eu não esperava que ele interrompesse minha arrogância. Ele até aprendeu a virar as costas para todos. Um lampejo de uma pequena luz dourada rapidamente piscou em seus olhos, o sistema de inspeção.
O sistema rapidamente forneceu um resultado que consistia apenas em 3 pontos de interrogação, fazendo Lu Xiaojie sentir-se em pânico e pensar, eu não consigo nem descobrir seu nome. Lu Dongli, que estava em pé sob o palco, também tremia intermitentemente. Ela ponderava cautelosamente, se eu expuser meu trunfo e arriscar minha vida na luta, talvez eu possa salvar meu irmão, mas a essa distância, não consigo chegar a tempo. O que eu devo fazer? Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais tensa, a tia Ning desceu graciosamente de cima e disse suavemente, Xiao Jie, Xiao Lizi, não entrem em pânico, não entrem em pânico. Enquanto ela descia lentamente, Lu Xiaojie curvou a cabeça e cumprimentou, Tia Ning, Tia Ning. Os 2 primos da família Lu também falaram em uníssono. Enquanto isso, Shen Xiao correu apressadamente e disse, Júnior cumprimenta a anciã Ning. Ao ouvir suas palavras, os júniores abaixo sentiram uma onda de pânico. Shen Xiao é o verdadeiro discípulo da seita da espada. Eles pensaram secretamente, ele se referiu a essa mulher como anciã. Só há uma anciã da seita da espada com o sobrenome Nin. Sua figura, sua aparência combinam completamente com os rumores. Poderia ser. Poderia realmente ser a anciã da seita da espada? Neste momento, Ning Ying apenas ouviu algumas pessoas murmurando, mais cedo, Lu Xiaojie a chamou de Tia Ning. Acontece que a líder da seita Mo é, na verdade, a sobrinha da anciã da seita da espada. OMG. De repente, nesse momento, Jichen Kong soltou um leve resfôlego. Lu Xiaojie notou-o e imediatamente colocou uma expressão de surpresa, pensando, ele não esperava aparecer aqui? O vice-líder da seita da espada, Jichen Kong, um dos seguidores mais devotados, estava logo após o santo da espada. O Júnior Shen Xiao de repente se ajoelhou diante de Jichen Kong, surpreendendo a todos ao redor. O vice-líder da seita da espada. Uma pessoa gaguejou. Que dia é hoje? Outra pessoa perguntou, astorada. Um dos 4 espadachins de Qingzhou veio pessoalmente aqui. Perante a conversa da multidão, alguém continuou, ver um ser celestial à luz do dia? Todos os olhares se voltaram para Lu Xiaojie, que estava quieto ali, começando a abrigar pensamentos inacreditáveis, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O líder da seita Lu acabou de chamar a Elder Ning de Tia Ning e o vice-líder veio aqui pessoalmente. Poderia ser que Lu Xiaojie é o júnior do vice-líder? Se for esse o caso, faz sentido porque ele não desenharia sua espada diante do líder da seita Lu. Todos quebraram em sorrisos brilhantes, pensando unanimemente, se isso se espalhar, podemos dizer que lutamos com o júnior dos 4 espadachins de Qingzhou. Aia, então é isso, perder não seria algo a se lamentar, e até parece um pouco ganhar. Esta viagem não foi em vão, não foi em vão de jeito nenhum. Jichen Kong acariciou sua barba, satisfeito enquanto observava Lu Xiaojie, pensando consigo mesmo, devo dizer, a aparência deste garoto é realmente extraordinária. Ter um júnior como este ao meu lado faz uma presença impressionante quando saímos. Ao mesmo tempo, Lu Xiaojie também o observava, pensando secretamente, não posso deixar de dizer, a aparência deste especialista é de fato notável. Em minha vida anterior, uma vez vi Jichen Kong no fórum. Naquela época, suas ações decisivas e afiadas fizeram com que o autor o chamasse de monstro. Lu Xiaojie sorriu. Jichen Kong se aproximou dele e disse, HMPH, você não é ruim. O senhor está absolutamente certo. Ele disse sem modéstia, respondendo diretamente. A expressão de Jichen Kong imediatamente mudou, surpreso pela franqueza de Lu Xiaojie. Além disso, a tia Nin e Lu Dongli também ficaram surpresas, incapazes de fechar a boca, não é hora de ser humilde? Jichen Kong ficou atônito por um momento, então pensou consigo mesmo, nada de insinceridade, nada de cordialidade, apenas como eu era em minha juventude. Debaixo do palco, os mais jovens começaram a discutir rapidamente, o que está acontecendo aqui? É a primeira vez que se encontram? Eles discutiram, então o líder do Seita Lu nunca recebeu orientação da espada divina. Como ele cresceu? É ultrajante.
Como pode haver alguém neste mundo que sabe disso sem um professor? Ele de repente virou seu olhar frio para a multidão, o duelo de espadas terminou, vocês todos podem partir. Após ele falar, ele acenou suavemente com a mão, criando sem esforço uma rajada de vento em direção àquelas pessoas. Os juniores foram levados embora, e em vez de ficarem zangados, estavam encantados, exclamando continuamente, habilidade incrível, é como se estivéssemos sendo levantados. Ah, Sênior, eu fui enviado embora pela espada divina por um tempo. Dada a situação, parece que a espada divina quer negociar com o líder do Seita Lu. Ser tratado assim é realmente algo para se aguardar. Nesse momento, Shen Xiao também foi levado embora no meio da tempestade de emoções. Shen irmão, você não é o discípulo direto da seita da espada? Como também foi enviado embora assim? A multidão rapidamente percebeu ele, poderia ser que o irmão Shen Xiao não seja tão importante assim? Ele se sentiu triste e envergonhado, exclamando interiormente, que vergonha! Após testemunhar tudo, Lu Xiaojie voltou seu olhar para o velho, ponderando em seu coração, com apenas um aceno de mão, ele já mandou tantas pessoas voando. Ele quer me dizer algo? Em contraste com ele, o velho exibiu uma expressão de descontentamento, franzindo a testa com força, insatisfeito enquanto pensava, esse garoto ainda não entendeu minha intenção? Por que ele não está emocionado e aceitando me chamar de mestre? A tia Ning, que havia assistido tudo, também percebeu a expressão sombria do velho e não pôde deixar de clicar a língua, pensando, esse tolo do Xiaojie está agindo assim, ele vai perder essa oportunidade. Não, isso absolutamente não pode acontecer. Pensando assim, ela puxou Lu Dongli para onde Xiaojie estava em frente ao velho e falou alegremente, irmão, este é Xiaojie e Dongli, que eu sempre menciono para você. Ambos são excepcionalmente talentosos, verdadeiros talentos entre os talentos. Suas ações imediatamente fizeram o velho sorrir, acenando com a cabeça algumas vezes, algo satisfeito enquanto pensava, momento perfeito, indo com o fluxo, dando a esse garoto uma dica mais clara. Shon, o velho disse, bem, vejo que vivi minha vida livremente, viajando por várias terras, encontrando muitos talentos, e aqueles que querem me tomar como seu mestre são incontáveis. Ele juntou as mãos, calmamente, continuou, mas até hoje, nunca tomei um discípulo. Você sabe por quê? Ele olhou para Xiaojie, mas, encarando-o, Xiaojie e Dongli ficaram apenas em silêncio, fazendo o velho se sentir constrangido. A tia Ning só pôde adicionar um pouco de sabor, você pode nos contar por quê, irmão? Ele gentilmente abaixou a cabeça e sorriu, eventualmente dizendo, porque até hoje, ninguém foi capaz de passar pelas regras e testes que estabeleci. Filho, você não é um júnior da minha seita da espada, mas a mestre Ning o considera um descendente. Embora não seja apropriado, ainda lhe darei uma chance. Ele olhou para ele e disse, se você passar no teste, farei uma exceção e o aceitarei como meu discípulo, que tal? Ele propôs isso a Lu Xiaojie, que tinha uma expressão surpresa no rosto. Tia Ning ao lado deles ainda não tinha visto ninguém responder, lançando secretamente seu olhar, pensando, afinal, o irmão consegue criar problemas com bastante estrutura. Logo após, Lu Xiaojie abaixou a cabeça, juntou as mãos e respondeu suavemente, Xiaojie, obrigado, sênior, por seu carinho, mas eu já tenho um sênior. O quê? Ji Qiankong ficou surpreso. Até a tia Ning ao lado deles teve que perguntar, surpresa, Xiaojie, por que eu não sabia disso? De fato, existe tal coisa, ele respondeu calmamente. Em seu coração, ele pensou, na interface do meu sistema, de fato existe um sênior. Se possível, espero que esse nome em cinza permaneça para sempre. Ele franziu a testa e se afundou em contemplação, imaginando um cenário onde um homem carregava tanto ele quanto Dong Li em seus braços, dizendo alegremente, pai, quem não tem a habilidade de te dar o melhor, apenas espera poder ficar ao seu lado em paz para sempre. Assim que seu pai terminou de falar, Xiaojie riu e retrucou, pai, não diga isso, embora você não possa dar o melhor, você também não dá o pior, certo? Nesse momento, Dong Li estava sentado ali, rindo feliz e dizendo, coxa de frango é a melhor. Isso o deixou sem palavras.
Pensando nisso, agora ele tinha a ideia em sua mente enquanto olhava para o homem cujo rosto havia escurecido. Embora ele seja um dos 4 espadachins, ele tem quase nenhum efeito sobre meu cultivo. As artes marciais que me foram ensinadas estão no caixão, e ela pode até ter uma conexão com o Imperador Qin. Ganhar níveis, posso ganhar experiência, os lugares onde isso pode ser usado podem ser contados nos dedos de Jichen Kong. Shao Jie olhou para ele e calculou em seu coração, mas essa chance de Jichen Kong em relação a Seitamo é definitivamente uma grande barganha, deve ser obtida. Imediatamente depois, ele virou a cabeça para olhar de volta para Lu Dongli, que estava atrás dele, e sorriu levemente, pensando consigo mesmo, entendi. Ele a puxou e disse, Dongli, vem aqui. Enquanto isso, em seu coração, ela estava em pânico e pensando, irmão, você me entendeu mal. Shao Jie, quem exatamente é seu sênior? A tia Ning ainda não entendia. Mas ele ainda disse gentilmente ao Tia Ning, por favor, não pergunte mais. Imediatamente, Jichen Kong apertou os olhos, como se estivesse investigando, e perguntou a ele é muito forte, muito forte. Ele pensou na cena em que foi espancado de tal maneira que se sentiu em desespero, e fez uma careta enquanto falava. Ninguém sabia que, em seu coração, ele estava secretamente pensando, eu sou alguém que cruzou tempo e espaço. O que ele quer dizer combater é simplesmente demais. Vendo isso, ele o observou enquanto contemplava. Quando ele diz muito forte na minha frente, poderia ser aquele cara que é o único deus da espada não no clã da espada. Não, não pode ser aquele sujeito. Mas, no final, Shao Jie ainda juntou as mãos seriamente diante dele e disse solene, embora eu já tenha um sênior, Kings ou tenha um ditado um mestre de uma espada, espero que o sênior possa me dar alguma orientação. Ele olhou para o homem e disse, o que esse garoto quer dizer? Ele não quer me reconhecer como um professor e ainda assim quer me usar de graça? Jichen Kong estava perplexo, lançando a ele um olhar de descrença. De fato, Lu Xiaojie queria aproveitar o mecanismo do mundo Tianxuan de graça. Desde que recebesse orientação de um NPC, normalmente ele apenas ganharia um pouco de experiência, mas se orientado por um NPC de 8ª classe, isso seria automaticamente considerado um encontro afortunado. Quanto a se essa oportunidade pode ser considerada uma recompensa, depende da transformação do sistema. Uma pessoa só tem uma chance na vida de enfrentar a atitude sorridente dele. Ele cerrou os dentes e apertou os olhos, pensando com raiva, ele ainda pode sorrir, como pode o rosto dele ser mais grosso que o meu? Nesse momento, Jichen Kong sentiu que estava sendo explorado, e quanto mais pensava sobre isso, mais irado ficava, esse garoto é bastante astuto. Ele disse, diga-me, com base em que eu deveria guiá-lo? Shao Jie sorriu e respondeu, porque o sênior também pode se tornar meu sênior. Suas palavras deixaram Dongli em pânico, enquanto Jichen Kong estava suspeito e não entendia. Dongli, vendo isso, ficou com suor frio, pensando consigo mesma, oh não, meu irmão quer se vender agora. Ela rapidamente se virou para fugir, mas antes que pudesse executar seu plano, ele agarrou seu pulso. Shao Jie a puxou de volta enquanto dizia, o sênior também sabe, nossa seita Mo é pequena, mas eu sou o chefe de uma seita. Se eu continuar sendo um júnior na seita, então tudo ainda não significará nada. No entanto, devido a essa identidade, não consegui fazer muitas coisas. Então, Shao Jie empurrou Dongli para a frente, com um sorriso radiante, sem precisar dizer mais nada, sênior, você não sabe, o talento da Xiao Lise não é inferior ao meu, ela foi ensinada meticulosamente pela tia Ning ao longo dos anos. Naquele momento, Dongli se sentiu tão ansiosa que as lágrimas estavam prestes a derramar. Em seu coração, ela repetia, não diga mais nada, não diga mais nada. Se eu me tornar a júnior da segunda espada sob o céu, meu nome se espalhará pelo mundo de Tianshu amanhã, como posso me retirar assim, como posso ficar em paz na seita Mo? Com certeza serei procurada e interrogada. Vendo a situação se tornando tensa e estranha, Tuichon Kong teve que falar, pare, garoto, você para. Você diz que é o líder de uma seita, mas ela também é uma anciã da seita Mo, não é? O líder da seita não pode me aceitar como professor, então como uma anciã pode fazê-lo?
Ele acenou com a mão como se rejeitasse as boas intenções de Xiao Jie e se afastou, claramente em desacordo. Não, não. Lu Xiaojie, ainda teimoso, bateu no peito orgulhosamente e disse a ambos: Sênior, agora vou abandonar meu status como ancião de Lu Dongli com minha identidade de líder da seita. As duas pessoas ficaram atordoadas, olhando para ele com os olhos bem abertos, como se estivessem vendo uma criatura estranha. Lu Dongli não segurava mais nada, ela só pensava em sua mente: aniquile tudo rapidamente, estou cansada agora. De repente, Ji Kong parecia perceber algo, olhou para ela e desdenhou, então inesperadamente xingou: merda, seu cultivo, há até coração da espada e intenção da espada. Ele virou-se abruptamente, encarou-a intensamente, então balançou a cabeça enquanto dizia: não, não, eu não esperava quase fazer um julgamento errôneo. Haha, interessante, vocês dois irmãos são realmente maravilhosos. Ouvindo suas palavras, a tia Nin também abriu os olhos em surpresa. Xiao Lizi, intenção da espada, coração da espada. Quantos segredos eles estão escondendo? Enquanto isso, Ji Kong continuava a estreitar os olhos para Dong Li, pensando em sua mente: essa pessoa não é de forma alguma inferior a Yu Yui, ainda assim sua fundação é tão sólida, sua acumulação tão profunda a tal ponto, eu não tenho ideia de como ela cultiva. É realmente estranho. E mesmo agora, ela não tem um irmão para guiá-la como Yu Yui, não significa isso que ela possui uma compreensão ainda maior do que Yu Yui? Sua expressão de repente virou-se em surpresa, um pequeno clamo: inesperadamente tem dois irmãos com talento extraordinário em habilidades de espada. Ji Kong olhou para os dois primos e pensou secretamente: o céu se importa com a seita Mo a tal ponto? Os olhos aguçados de Lu Xiaojie também não estavam ociosos. Ele lançou um olhar a Dong Li, ponderando em silêncio, depois de ouvir o que ele disse: o que exatamente Xiao Lizi está escondendo? A expressão de Ji Kong é incomum: poderia ser que o que essa menina desagradável está escondendo é mais do que eu pensei? Ele franziu a testa e olhou para ela, imediatamente, seu olhar colidiu com o dela, que estava descontentemente desafiador, levando-o a fazer algumas suposições. Aquele olhar parecia dizer: irmão, eu basicamente não quero ter um mestre, eu só quero ficar na seita Mon, mantendo a cabeça baixa como uma tartaruga até envelhecer. Eu não entendo a sua intenção, mas não vou permitir que você faça isso. Pensando isso em seu coração, ele então quebrou em um sorriso brilhante. Ele dirigiu seu olhar a ela, contemplando: o mundo Tianshu no futuro será ainda mais caótico do que você pode imaginar. Agora, você precisa melhorar rapidamente sua força para se proteger. Ninguém é mais adequado para ser seu sênior do que Ji Kong. Ao mesmo tempo, Ji Kong acariciava calmamente sua barba, seu coração cheio de planos: se eu concordar, terei obtido metade dos dois talentos. E se eu obtiver metade de um talento, comparado a Yu Yui, do meu irmão, eu tenho mais da metade, o que significa que sou mais forte que meu irmão em meio talento. Ele se sentia animado, incapaz de esconder sua alegria enquanto ria alto. De fato, é um talento entender: você deseja me tomar como seu professor? Mas assim que abriu a boca, sua voz ficou rígida. Um vislumbre de preocupação passou por seus olhos, como se estivesse se questionando: onde está o teste? Por que desapareceu? No entanto, Lu Dongli não prestou muita atenção. Ela apenas olhou para Lu Xiaojie e viu que ele estava acenando algumas vezes com a cabeça. Pensou consigo mesma: meu irmão não me prejudicará, ele definitivamente tem intenções mais profundas. Se eu puder continuar agindo como uma tartaruga puxando a cabeça para dentro, não há nada de errado com isso. Ela suspirou, decidida a não decepcionar as boas intenções de seu irmão. Após tudo ser resolvido, Lu Dongli retornou a Ji Kong, juntou as mãos, fez uma reverência e disse sinceramente, recebendo o amor de um sênior: Dongli é muito grata. Se eu me recusasse, seria realmente ingrata. Neste momento, Ji Kong sorriu amplamente e disse: tudo bem, tudo bem. No entanto, de repente, Lu Dongli pareceu hesitante, olhando para ele e dizendo: mas, sênior, Dongli tem mais um pedido: antes de me aceitar como discípulo, podemos marcar uma reunião com antecedência? Marcar uma reunião?
Ji Kong não esperava receber tal pergunta. Depois de ouvir isso, ele abaixou os olhos e pensou por um momento: quero aceitar discípulos, mas há 3 condições. Se eu anunciar que estou aceitando discípulos, as pessoas que vierem se inscrever poderiam formar uma longa fila desde a seita Mo até a seita Espada. Embora ele seja orgulhoso, ainda não pode afirmar isso com confiança na frente dos 2 irmãos Lu. Após um momento de silêncio, ele falou com um tom de desânimo: você me diga quais são essas 3 condições. Estranhamente, Lu Dongli não falou diretamente, mas, em vez disso, o convidou a se afastar. Ela estendeu a mão seriamente e disse: Sênior, por favor, venha comigo para ali para discutir claramente. Esse gesto surpreendeu tanto a tia Nin quanto Xiao Jie. No entanto, quando os dois se afastaram, Xiao Jie ainda disse a ela com seriedade: Xiao Lizzie cresceu. E ela apenas resmungou, parecendo insatisfeita, e murmurou: seu garoto não é o mesmo, é? Logo depois disso, a tia Nin fez uma expressão de escrutinização e perguntou: irmão, garoto, desde quando você tem um sênior? Até a tia Nin não sabe. Ela estava descontente, inchou as bochechas e apontou para ele, deixando Lu Xiaojie sem outra opção a não ser rir de maneira constrangida, como se essa fosse a única reação. No entanto, ela lançou um olhar para o grupo de juniores que estavam atrás dela, permanecendo em silêncio por um momento. Seu olhar se fixou em Xiao Jie, relembrando sua aparência quando era pequeno. Ela suspirou interiormente: Xiao Jie cresceu, agora ele é o mestre de uma seita. Pensando nisso, decidiu perguntar seriamente: irmão Xiao Jie, a tia Nin perguntou sobre os 2 que trouxeram o irmão até aqui. Vocês 2 estão se sentindo desconfortáveis por causa disso? Lu Xiao Jie rapidamente respondeu: a tia Nin não fez nada de errado. Agora vamos ver se Xiao Lizzie consegue se comunicar com o sênior e alcançar o melhor resultado. Sua resposta foi muito direta, mas ainda assim não conseguiu esconder a ansiedade em seu coração. O tempo passou, um bastão de incenso havia queimado, e os 2 ainda estavam esperando em fadiga. Não era um compromisso? Por que já se passou um bastão de incenso e ainda não há resultado, ainda não terminaram de conversar? Xiao Jie estava exausto e suspirou, não dizendo mais nada. Passou meia vara de incenso e, finalmente, a tia Nin e Lu Xiao Jie não puderam deixar de anunciar com alegria: finalmente está feito. Ji Kong e Lu Dongli saíram juntos, mas suas expressões eram claramente diferentes. Uma pessoa estava perdida em pensamentos, enquanto a outra acenava alegremente para os 2. Ji Kong franziu a testa, sentindo-se perplexo. Ele se perguntava: não eram 3 condições? Por que estão divididas em tantas partes menores assim? Isso apenas o deixou mais confuso. Lu Xiaojie olhou para Dong Li, incapaz de conter sua curiosidade. Ele se perguntou: como aquela garota conseguiu convencer Ji Kong? Enquanto ponderava, ela se virou para olhá-lo com um brilho travesso nos olhos. Esse olhar o fez sentir desconfiado, perguntando a si mesmo: poderia esse olhar ser uma forma de retaliação? Mas logo depois, ele pegou o olhar enigmático de Ji Kong sobre ele. Essa sensação o fez ficar assustado, colocando uma expressão um tanto temerosa. Um pensamento estranho surgiu em sua mente: estou sendo usado como um chip de aposta por Dong Li? Ele questionou se a cena diante dele era realmente o laço fraternal que muitas vezes imaginava. Naquele momento, Ji Kong conjurou um feixe de luz de sua palma como se desejasse criar algo, então falou com Lu Dongli: a partir de hoje, você é meu júnior. De acordo com a tradição, é necessário um presente de boas-vindas. Após o feixe de luz se dissipar, um espantalho de palha apareceu. Ji Kong clareou a garganta algumas vezes para aliviar seu constrangimento, então falou em direção a ela: embora sua aparência não seja bonita, este é o presente de boas-vindas que o mestre lhe apresentou. A tia Nin inesperadamente olhou para o objeto que ele estava oferecendo a Lu Dongli e disse: isto é um trocador de vidas. Então os 3 começaram a explicar para Lu Dongli: a técnica para fabricar isso se perdeu no tempo, é uma relíquia dos tempos antigos. Cada vez que é usado, apenas um permanece. Hoje em dia,
é provável que não muitos no mundo Tianxuan consigam criá-lo. Por outro lado, Lu Xiaojie também havia pedido para verificar o talismã de escaneamento, mas não houve resultados promissores, e ele ficou atordoado, pensando, é realmente tão poderoso? O sistema não exibiu quaisquer efeitos. Jichen Kong falou, seus olhos ligeiramente apertados com travessura, este item não tem nenhum efeito, ele só pode trazer o portador de volta à vida uma vez após aceitar um mestre. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, instantaneamente chocado pelas duas palavras ressurreição. Lu Dongli viu isso e imediatamente juntou as mãos e disse, Dongli agradece, Sênior. Lu Xiaojie também sorriu em reassurância, pensando secretamente que com isso, Dongli poderia evitar uma calamidade de vida ou morte. Neste momento, Jichen Kong voltou sua atenção para ele, Kid, você não disse que queria que eu o orientasse uma vez? Sim. Xiaojie respondeu sinceramente. Ele pensou consigo mesmo, esta é a orientação de um grande cultivador de nível 8º, o que o sistema fornecerá? Afinal, desde o primeiro santo da espada, este mundo não viu um forte de nível 9. Ao contrário dele, aquele homem, Jichen Kong, de repente tinha várias correntes de energia aparecendo ao seu redor, pensando silenciosamente, esta é uma boa oportunidade para mostrar minhas habilidades diante do pequeno discípulo. Recentemente, os monstros têm estado um pouco inquietos. Enquanto Jichen Kong falava, a luz ao seu redor crescia, rapidamente surpreendendo os jovens abaixo do palco. Alguns até perguntaram, o que está acontecendo? Apenas alguns momentos depois, todas as pessoas, incluindo a tia Nin, Lu Dongli, Lu Xiaojie, Eiting Lu Bin, Modong Fan e Xiao Qiu, foram levadas para perto de um pequeno lago ao lado de uma cadeia de montanhas ondulantes. Ele olhou ao redor e então pensou vagamente, este lugar está pelo menos a 500 milhas da Seitamon, sair daqui é verdadeiramente a habilidade do 8º nível? De repente, Lu Dongli levantou uma espada em aviso para ele, irmão, olhe ali. Ela disse, do outro lado, um crocodilo deformado gigantesco surgiu, espreitando nas profundezas do lago. Em cima dele, há uma figura com o rosto coberto, cujo corpo está vestido apenas com uma camada de tecido, emanando uma estranha aura assassina. A pessoa estava sentada em cima do monstro, seu cabelo voando selvagemente ao vento, mas falou calmamente enquanto olhava para o grupo de estranhos que acabará de chegar, de onde vocês vêm, para vir aqui? Tenho um pressentimento sobre isso. Lu Xiaojie lançou um olhar para Jichen Kong, que acariciava despreocupadamente sua barba, e sentiu um pouco de admiração ao pensar consigo mesmo, não é à toa que ele é um grande cultivador de 8º posto, ele casualmente afastou um sortudo que estava por perto. No entanto, a pessoa à sua frente não pensou muito sobre isso. Ela apenas deu uma olhada e avaliou em particular, as crianças e o velho não são assustadores, apenas aquela mulher é. Ele desconsiderou o velho, não há uma pista de intenção assassina aterrorizante. Ele fixou diretamente seu olhar em Tia Nin e pensou, ela é uma grande cultivadora. De repente, seu corpo deu um sobressalto inesperado, fazendo-se perguntar, HMPH, o que está acontecendo? Imediatamente depois, ele abriu os olhos de medo e olhou para outro lugar. O velho, Jichen Kong, não prestou muita atenção, ele simplesmente levantou a mão para entoar um feitiço. Então, a atmosfera ao seu redor mudou repentinamente, poderosas auras de espada irradiavam, fazendo aquela pessoa entrar em pânico. Ele pensou, como pode aquele velho, que parece não representar ameaça, emitir uma aura de espada tão forte? Algo parece errado. Vendo que a situação não parecia promissora, ele recuou e disse cautelosamente em voz alta, vamos, rápido, precisamos sair disso rápido, peixinho. Em resposta, a outra pessoa rapidamente abriu a boca, pretendo sair imediatamente. Mas de repente, todo o seu corpo sentiu como se estivesse preso por algo, fazendo-o tremer. O tremor o fez pensar, o que está acontecendo? Não consigo mover meu corpo, é como se algo estivesse me segurando firmemente. Nesse momento, o céu parecia escurecer, e ao mesmo tempo, um feixe de luz caiu de cima, fazendo-o olhar para cima temerosamente.
Agora, a aterrorizante aura da espada se manifestou como uma espada gigante no céu escuro, levando aquela pessoa a entrar em pânico e pensar: estamos presos por aquela horripilante aura de espada. Enquanto ele ainda estava em estado de choque, Ji Kong falou calmamente: eu já conhecia a história de uma espada cortando o mar. Você já ouviu falar dela? Lu Xiaojie, que estava ao lado de Lu Dongli, respondeu seriamente: claro que conhecemos essa história, é bastante famosa. Em Qingzhou, até uma criança de 3 anos sabe disso. Anos atrás, quando a maré estava subindo, inúmeras pessoas estavam prestes a ser engolidas. De repente, um raio de luz surgiu dentro daquela imensa onda. Então, ele brilhou intensamente. Quando a maré recuou, havia uma figura pairando no ar. Este ato imediatamente deixou os espectadores em choque e descrença. O Santo da Espada. Deve ser o Santo da Espada, diziam eles, enquanto olhavam para Ji Kong, que estava majestoso no ar naquele momento. Ji Kong, com os olhos semicerrados, declarou lenta e calmamente: após aquele golpe da espada, tive algumas percepções e criei uma habilidade de espada. Hoje, diante de vocês, está apenas um pequeno lago, permitindo que vejam apenas uma parte desta habilidade. Assim que ele terminou de falar, a aura da espada ao seu redor começou a se tornar clara. Ji Kong continuou: mas não seja teimoso na superfície deste movimento. Este golpe harmoniza tudo aquilo que as habilidades divinas inatas produzem após eu atingir o coração da espada. Mesmo que você deseje aprendê-lo, não conseguirá entender a essência contida nele. Mas de repente, Ji Kong virou a cabeça e olhou para Lu Dongli, falando suavemente: Xiao Lizzie pode fazer isso, afinal, seu despertar de atributo é vento. Ao ouvir isso, ela perguntou de volta, confusa: Sênior, por que você não entende? Ele não continuou a olhar para ela, mas emitiu uma onda de intenção assassina que assustou os 2 irmãos da família Lu, que então começaram a falar: pessoal, olhem bem, este golpe que eu nomeei. De acordo com suas palavras, a enorme aura da espada colorida cortou diretamente contra o monstro, e o homem que flutuava na superfície do lago, ao se preparar para bloquear o golpe, se transformou em pó, pensando consigo mesmo com arrependimento, morrendo sob uma aura de espada tão poderosa: eu realmente mereço isso?